Tem coisas da roça que a gente não esquece, mesmo quando deveria. Eu cresci acreditando que o interior era um lugar sem mistérios, só terra, trabalho e sono. Mas existe um tipo de silêncio que não é apenas ausência de som, é presença. E foi esse silêncio que conheci naquela fazenda antes de vir para a cidade e nunca mais olhar para trás. Hoje, quando me perguntam por que deixei a vida no campo, eu invento desculpas. Digo que era o trabalho pesado, a solidão, a falta de oportunidades. Deixo que pensem que vim buscar a modernidade, o progresso. Mas a verdade é que vim fugindo, e tem dias em que ainda não sei se consegui escapar de verdade. A fazenda ficava no interior de Minas, uns 40 quilômetros da cidade mais próxima. Era da família da minha mãe, uma casa de madeira com varanda larga, rodeada de milharal e pasto. Meu avô já tinha morrido quando fui morar lá aos 17 anos, para ajudar minha tia com a colheita. Foi meu pai quem sugeriu. Ele mesmo nunca tinha gostado do lugar, embora nunca explicasse direito o porquê. Lembro dele conversando baixo com minha mãe na cozinha, achando que eu não estava ouvindo. O menino precisa aprender o valor do trabalho, dizia ele. Mas tinha algo no tom de voz dele, uma hesitação, como se estivesse tentando se convencer. Minha mãe resistiu no começo. Disse que eu era muito novo, que a fazenda era isolada demais. Mas no fim concordou. Estávamos passando por dificuldades na época, e os braços extras na colheita ajudariam minha tia, viúva e sem filhos. Era o que se fazia em família. Era o que era certo. Cheguei numa tarde de março, quando o calor ainda apertava, mas já dava para sentir o frescor da noite chegando. Minha tia me esperava na varanda, uma mulher magra e alta, com o cabelo preso num coque apertado e as mãos calejadas de quem trabalha a vida inteira. Dona Amélia, todos a chamavam assim, mesmo os sobrinhos. Ela me abraçou de leve, mais um gesto de protocolo que de afeto, e pegou minha mala. Você vai ficar no quarto dos fundos, disse, já entrando. Era do seu tio. Tem tudo o que precisa. A casa cheirava a naftalina e café velho. As paredes de madeira gemiam quando a gente pisava, e havia um crucifixo em cada cômodo, coisa que achei exagerada na época, mas que faria sentido mais tarde. Muito sentido. O quarto era pequeno e simples. Uma cama de ferro com colchão fino, um armário de madeira escura, uma mesinha com bacia e jarro. A janela dava para o fundo da propriedade, onde começava o milharal. Naquela hora, com o sol poente tingindo tudo de dourado, parecia bonito, pacífico. Amanhã acordo você cedo, disse minha tia da porta. Tem muito serviço. E fechou a porta antes que eu pudesse responder. Aquela primeira noite dormi pesado, exausto da viagem. Não sonhei com nada. Mas hoje me pergunto se aquela foi a última vez que tive um sono realmente tranquilo naquela casa. O cheiro era sempre o mesmo. Terra molhada depois da chuva, café passando na hora do alvorecer, fumaça de lenha. À noite, só os grilos e o vento batendo nas folhas secas do telhado. Lampião aceso na cozinha. Nada de luz elétrica naquela época. A escuridão chegava cedo e ficava pesada como se tivesse corpo. Acordava antes das 5, ao som do galo cantando no terreiro. Minha tia já estava de pé, remexendo o fogão a lenha, preparando o café. Não havia bom dia efusivos, só um aceno de cabeça e um gesto em direção à bacia com água fria. Lava o rosto e vai tratar das galinhas. Era tudo o que dizia. A rotina era rígida e imutável. Alimentava as galinhas, ordenhava a vaca, levava água para os porcos. Depois, o café da manhã na mesa da cozinha. Broa de milho, queijo, café com leite. Comíamos em silêncio, ouvindo o dia acordar lá fora. Minha tia preparava o café enquanto eu lavava o rosto na bica. A gente conversava pouco. Ela era calada, do tipo que guarda as palavras para quando realmente precisa. Por volta das 6, a gente ia para o roçado. O milharal era extenso. Mais de 5 hectares plantados, as fileiras altas e densas.
O trabalho era duro: capinar, verificar pragas, preparar a terra para a próxima safra. O sol de março esquentava rápido, e antes das 10 da manhã, o suor já encharcava a camisa. Mas eu gostava. Tinha algo de honesto naquele trabalho, algo que fazia sentido. Você plantava, cuidava, colhia, tudo tinha ordem, propósito. Era diferente da cidade, onde as coisas pareciam sempre confusas, apressadas, sem raiz. Os dias eram iguais. Trabalho na roça até o sol esquentar demais, almoço simples, descanso debaixo da sombra, mais trabalho até escurecer. Depois, o jantar, a reza baixa e o silêncio. Foi durante aquelas primeiras semanas que comecei a conhecer os vizinhos mais próximos. Seu Paulino, que morava a 2 quilômetros de distância, aparecia de vez em quando para trocar ideia ou emprestar alguma ferramenta. Era um homem de uns 60 anos, baixo e atarracado, com um bigode grisalho e olhos sempre alertas. Ele e minha tia conversavam baixo na varanda, enquanto eu fingia estar ocupado com alguma tarefa. Percebi que ele nunca ficava depois que começava a escurecer. Mesmo que a conversa estivesse boa, mesmo que houvesse motivo para ficar, ele sempre encontrava uma desculpa para sair antes do crepúsculo. "Tenho que chegar em casa antes da noite", dizia. E havia algo no jeito que falava isso. Uma urgência que ia além da simples inconveniência de andar no escuro. Dona Terezinha, que vendia ovos e queijo na cidade, também visitava às vezes. Era uma mulher falante, cheia de histórias e fofocas da região. Mas até ela ficava quieta quando o assunto chegava perto da fazenda da minha tia. Uma vez, ela começou a contar sobre um morador antigo que tinha sumido anos atrás. Mas minha tia lançou um olhar tão cortante que a conversa morreu ali mesmo. Eu achava aquilo tudo meio estranho, mas coisa de gente do interior, cheia de superstições e crendices. Não dava muita importância. Ainda não. As noites eram longas. Sem televisão, sem rádio, sem luz elétrica, o entretenimento se resumia a conversar. E minha tia não era de muita conversa. Ela costurava ou remendava roupas à luz do lampião, enquanto eu lia livros velhos que encontrava numa estante empoeirada da sala. Livros de devoção, alguns romances antigos, almanques de décadas passadas. Eu me deitava cedo, exausto do dia de trabalho. O colchão era duro, mas o cansaço superava qualquer desconforto. Adormecia ouvindo os sons da noite, grilos, sapos no açude, o vento nas árvores, sons normais, sons de paz. Pelo menos era o que eu achava. Foi numa quinta-feira. Eu lembro porque era dia de feira na cidade e a gente tinha voltado tarde. Eu estava guardando as compras quando ouvi um assovio vindo do milharal. Não era vento. Era melodioso demais para ser vento. Parei. Escutei melhor. Era uma melodia estranha, não era nenhuma música que eu conhecesse, mas tinha ritmo, tinha intenção. Subia e descia em notas que pareciam querer formar palavras. Fiquei ali parado, com um saco de arroz nas mãos, tentando entender de onde vinha exatamente. O milharal se estendia até onde a vista alcançava, as plantas altas balançando de leve. Mas aquele assovio vinha de um ponto específico, talvez uns 50 metros adentro. E então parou, de repente, como se alguém tivesse tapado a boca no meio da música. Nada, só o farfalhar das folhas. Minha tia nem levantou os olhos. Continuou arrumando os mantimentos como se não tivesse ouvido nada. Pensei que fosse algum vizinho passando longe ou um pássaro noturno que eu não conhecia. Deixei para lá. Mas à noite, deitado no colchão fino do quarto dos fundos, aquele som voltou à minha cabeça. E percebi uma coisa, era um assovio humano, alguém chamando. Tentei me convencer de que era impressão, que o cansaço estava me fazendo imaginar coisas, mas quanto mais pensava nisso, mais certo ficava. Aquilo não era aleatório. Tinha propósito. Nos dias seguintes, fiquei mais atento. Observava o milharal com mais cuidado enquanto trabalhava. As plantas estavam no ponto, altas e viçosas, os pendões dourados balançando ao vento.
Era um campo saudável, produtivo, mas havia algo nele que começava a me incomodar. Talvez fosse a densidade, o jeito que as fileiras criavam corredores escuros mesmo durante o dia. Ou talvez fosse outra coisa. Uma tarde, enquanto capinava perto da borda do milharal, encontrei algo estranho. Um arranjo de pedras no chão, formando um círculo quase perfeito. No centro, havia restos de velas queimadas e algo que parecia cinzas. Chamei minha tia. Ela olhou. Ficou em silêncio por um momento longo demais. Depois disse: "Deve ser coisa de gente que passa por aqui. Deixa isso quieto." E voltou para o trabalho. Mas eu tinha visto a expressão no rosto dela. Não era surpresa, era reconhecimento. Aconteceu de novo no sábado. Mesma hora, pouco depois das 7 da noite, quando o céu já estava roxo e o terreiro ficava meio azulado. Eu estava fechando o galinheiro quando ouvi. Mesma melodia, mesma distância, vindo do milharal. Dessa vez, virei para olhar. As fileiras de milho balançavam devagar, mas não havia vento. O ar estava parado, pesado. Fiquei ali, com o coração disparado, esperando ver alguém sair de entre as plantas. Nada. Mas a sensação de estar sendo observado era inegável, palpável. Como quando você sente os olhos de alguém nas suas costas e vira para confirmar. Só que dessa vez, quando virei, não havia ninguém. Apenas aquele balançar sem vento das plantas de milho. Voltei para dentro mais rápido do que gostaria de admitir. Perguntei para minha tia se ela já tinha ouvido aquilo. Ela demorou para responder, mexendo o feijão no fogão a lenha, as costas viradas para mim. Quando finalmente falou, foi sem me olhar. "Não sai de casa depois que escurece." "Por quê?" insisti. "Tem alguma coisa no milharal?" Ela se virou então, e o olhar dela me fez recuar um passo. Não era raiva, era medo. Um medo antigo, profundo, do tipo que mora nos ossos. "Tem coisas nesse mundo que a gente não entende", disse ela devagar, "e que é melhor não tentar entender. Você faz seu trabalho de dia, e quando a noite chega, fica dentro de casa. É simples assim." "Mas o que..." "Simples assim", repetiu, mais firme, e voltou a mexer o feijão. Comecei a reparar outras coisas. Minha tia sempre trancava a porta mais cedo do que parecia necessário. E não era uma tranca simples. Ela colocava uma trave de madeira pesada na porta, do tipo que você usaria para se proteger de uma invasão. As janelas também eram fechadas cedo, mesmo com o calor que fazia. E tinha as rezas. Toda noite, antes de dormir, ela rezava em voz baixa por longos minutos. Eu ouvia do meu quarto o murmúrio constante, interrompido às vezes por silêncios tensos. Não eram orações de gratidão ou pedidos simples, eram súplicas, proteções. Na terça seguinte, estava dando milho para os cavalos quando o mais velho, um baio chamado Trovão, empacou de repente. Ele era manso, nunca dava problema. Tinha mais de 15 anos, já tinha visto de tudo. Mas naquela noite ele recuou, as orelhas para trás, os olhos arregalados olhando fixo para o fundo do pasto. Segui o olhar dele. Não tinha nada ali. Só escuridão e a linha irregular onde o pasto terminava e o milharal começava. Mas o cavalo continuava imóvel, tremendo. As narinas dilatadas, o branco dos olhos aparecendo. Ele dava pequenos passos para trás, sacudindo a cabeça, todo o músculo do corpo tenso. E então eu senti. Não vi, não ouvi. Senti. Como se alguém estivesse parado logo além do alcance da minha visão, observando, esperando. O outro cavalo, uma égua mais nova chamada Estrela, começou a se agitar também. Ela relinchava baixo, nervosa, batendo os cascos no chão. Os dois animais estavam focados no mesmo ponto, naquele espaço vazio entre o pasto e o milharal, que de alguma forma não parecia mais vazio. Larguei o balde e voltei para casa mais rápido do que gostaria de admitir. Minha tia estava na porta, me esperando. Como se soubesse, não disse nada. Só fechou a porta atrás de mim e trancou com a madeira pesada que a gente só usava quando chovia forte.
Os cavalos, comecei, ainda sem fôlego. Eles... Eu sei, interrompeu ela. Os animais sentem antes da gente, sempre sentiram. Naquela noite, o silêncio lá fora era absoluto. Nem grilo, nem sapo, nem vento. Só o vazio. Um vazio que parecia se pressionar contra as paredes da casa, tentando entrar. Fiquei na sala com minha tia, incapaz de ir para o quarto. Ela fez chá, algo que nunca fazia, e nos sentamos à mesa. A luz do lampião projetava sombras longas nas paredes. Faz quanto tempo? Perguntei finalmente. Que o quê? Que isso acontece. O que quer que seja isso? Ela soprou o chá, pensativa. Por um momento, achei que não fosse responder. Então disse, desde antes de eu nascer. Minha mãe contava. A mãe dela contava. Dizem que começou quando derrubaram a mata para plantar o milho, que despertaram algo que estava dormindo. Despertaram o quê? Ninguém sabe ao certo. Cada um chama de um nome. Minha avó chamava de o guardião. Meu pai dizia que era aquilo que não saiu. Tem gente que acha que é alma penada. Tem gente que acha que é coisa mais velha que isso. E você? O que você acha que é? Ela me olhou por cima da xícara. Acho que não importa o que é. Importa o que faz. E o que faz? Chama. Espera. E quando alguém responde... Ela não terminou a frase. Não precisava. Responde como? Saindo à noite. Indo para o milharal. Tem gente que vai e volta. Mas muda. Fica diferente. Quieta, assustada, e tem gente que não volta. Um arrepio percorreu minha espinha. Que nem o homem que sumiu, aquele que Dona Terezinha ia falar. Minha tia fechou os olhos. José Benedito. Era caseiro aqui antes de você chegar. Bom trabalhador, homem sério, mas uma noite ele saiu. Disse que tinha ouvido alguém chamando por socorro no milharal. Eu avisei que não fosse, mas ele era cabeça dura. Ela pausou. Encontraram a camisa dele 3 dias depois. Só a camisa. E tinha marcas nela. Como se tivessem arrastado ele. Para onde? Pro fundo do milharal. A polícia procurou, claro. Mas você conhece como é denso lá dentro. E de noite... Ela balançou a cabeça. De noite é outro lugar. Passamos horas ali esperando o amanhecer. Eu não ousei ir pro meu quarto. A cada som... O ranger da madeira, o estalar do telhado, meu coração disparava, e em algum momento, lá pelas 3 da manhã, ouvi novamente o assovio, mais próximo dessa vez, quase na varanda. Minha tia apertou minha mão. Não olha, não responde, deixa passar. E ficamos ali, de mãos dadas, como 2 crianças com medo do escuro, até que a primeira luz do dia começou a clarear o horizonte. Depois daquela noite, algo mudou. Não sei se foi em mim ou no lugar, mas a fazenda que antes parecia apenas isolada, agora se sentia sitiada. O trabalho continuava, tinha que continuar, era época de colheita. Mas eu fazia tudo com pressa, sempre de olho no sol, calculando quanto tempo faltava para o anoitecer. O milharal precisava ser colhido. Era para isso que eu estava ali. Mas agora a ideia de entrar naquelas fileiras altas, onde a visão se perdia depois de 2 metros, me enchia de pavor. Minha tia percebia, mas não dizia nada. Ela mesma evitava trabalhar sozinha lá dentro. Começamos a colher pelas bordas, sempre juntos, sempre conversando alto para espantar o silêncio. Mas tinha momentos em que, no meio do trabalho, eu parava e tinha a certeza absoluta de que havia alguém ali. Parado entre as fileiras, a uns metros de distância, observando. Nunca vi, mas sentia. Os dias ficaram mais curtos, ou pelo menos pareciam. O tempo se arrastava pela manhã, durante o trabalho seguro sob o sol. Mas depois do meio-dia, as horas se aceleravam, correndo em direção ao crepúsculo como água descendo pelo ralo. Comecei a dormir mal. Pesadelos fragmentados que não conseguia lembrar direito ao acordar. Apenas a sensação de ter estado preso em algum lugar apertado, escuro, com algo me procurando. Acordava suado, o coração disparado, e ficava deitado no escuro, ouvindo a casa respirar ao meu redor.
porque era isso que ela parecia fazer: respirar, como se fosse um organismo vivo, expandindo e contraindo, gemendo e sussurrando. Eu dizia a mim mesmo que era só madeira velha se ajustando com a temperatura, mas no fundo sabia que era algo mais. As galinhas começaram a botar menos. As vacas davam menos leite. Os porcos ficavam inquietos, agrupados num canto do chiqueiro, olhando sempre na mesma direção, pro milharal. Seu Paulino apareceu uma manhã, mais cedo do que o normal. Trocou algumas palavras com minha tia na varanda, falaram baixo, olharam para mim. Ele foi embora sem entrar para tomar café, coisa inédita. "O que foi?" perguntei. "Ele quis saber como você estava se adaptando", disse minha tia, mas os olhos dela não encontravam os meus. "Disse que se quiser ir embora, ele conhece gente que pode dar trabalho na cidade." "Por que eu iria querer ir embora?" Ela finalmente me olhou. "Você sabe por quê." E eu sabia, claro que sabia. Mas admitir isso seria admitir que aquilo tudo era real, e eu ainda não estava pronto para isso. "Vou ficar", disse, tentando parecer firme. "Vim para ajudar na colheita e vou ajudar." Ela assentiu, mas vi a decepção nos olhos dela. Ou talvez fosse resignação. Naquela tarde, enquanto trabalhávamos no milharal, encontrei algo. Uma trilha. Não era uma linha reta entre as fileiras plantadas. Essas eu conhecia. Era uma trilha irregular, como se algo tivesse sido arrastado pelo chão, amassando as plantas, criando um caminho sinuoso que ia para o fundo. "Tia", chamei, a voz saindo mais aguda que o normal. Ela veio, olhou, ficou pálida. "Volta para casa, agora! Mas ainda é cedo, o sol." "Agora." Obedeci. Caminhamos em silêncio até a casa, e ela trancou a porta, mesmo sendo apenas 3 da tarde. Fechou as janelas. Acendeu velas nos cantos dos cômodos. "O que está acontecendo?" perguntei, o medo finalmente vencendo a teimosia. "Tá chegando mais perto", disse ela, a voz trêmula. "Normalmente fica mais quieto durante o dia, mas essa trilha é nova, é de hoje." "Como você sabe?" "Porque eu passo ali todo dia. E ontem não tinha nada. Ficamos trancados até o anoitecer. E quando a noite caiu, os sons começaram. Não era mais só o assovio. Eram passos. Eram arranhões na madeira. Eram batidas suaves, quase delicadas, nas janelas. E vozes, baixas, sussurradas, que pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Não dava para entender as palavras, mas o tom era claro. Eram chamados. Convites, promessas. Minha tia rezava sem parar, o terço deslizando entre os dedos. Eu tentava me juntar a ela, mas as palavras não saíam. Ficava apenas sentado ali, tremendo, ouvindo aquilo circundar a casa, procurando uma entrada. Em algum momento, as vozes ficaram mais altas, e uma delas, eu teria jurado, era de minha mãe. Chamando o meu nome, dizendo que estava machucada, que precisava de ajuda, que por favor abrisse a porta. Levantei instintivamente, mas minha tia me segurou com força surpreendente. "Não é ela. Nunca é quem parece." "Mas não é." A voz continuou por horas. Mudava às vezes, ficava diferente, se tornava outros que eu conhecia. Meu pai, amigos, até meu avô morto, oferecendo-me contar segredos sobre o além. Mas não abrimos a porta. Quando o amanhecer finalmente chegou, o silêncio voltou. Mas não era um silêncio de paz, era um silêncio de espera. Passei os dias seguintes num estado de vigilância constante. Dormia poucas horas, sempre sobressaltado, sempre à espera. Evitava olhar para o milharal. Fazia as tarefas essenciais e voltava correndo para casa. Minha tia tentou me convencer a ir embora. "Não tenho direito de te manter aqui", disse ela. "Não é justo com você. Eu nasci nessa terra, é meu fardo carregar. Mas você, eu vou ficar", repeti, embora a cada dia ficasse mais difícil lembrar por quê. Talvez fosse orgulho, talvez fosse medo de admitir derrota, ou talvez fosse algo mais profundo, mais perturbador, uma parte de mim que estava começando a se sentir atraída.
Como se aqueles chamados noturnos estivessem plantando algo dentro da minha cabeça, uma curiosidade doentia de saber o que havia realmente lá fora, no escuro, entre as fileiras de milho. Foi na última noite que fiquei lá. Eu tinha ido buscar água no poço, mesmo já sendo tarde. Não sei por quê. Talvez quisesse provar para mim mesmo que não tinha nada ali, que eu estava no controle. O lampião balançava na minha mão, projetando sombras tortas no chão de terra batida. O poço ficava a uns 30 metros da casa, no limite entre o terreiro e o milharal. Era uma construção antiga, de pedra, com uma manivela enferrujada que rangia quando você puxava o balde. Normalmente, a gente buscava água durante o dia. Mas eu tinha esquecido, e minha tia precisava para fazer o jantar. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Eu precisava desafiar aquilo. Precisava provar que não estava com medo, que ainda era dono do meu próprio destino. Que idiota eu fui! Quando terminei de encher o balde, olhei para o milharal. Era um reflexo automático, algo que eu vinha fazendo havia semanas. Mas dessa vez, havia algo diferente. E lá, bem na beira, onde a luz do lampião quase não chegava, havia alguém, uma figura humana, parada, completamente imóvel. Não dava para ver o rosto, estava nas sombras, só o contorno. Mas eu sabia que estava me olhando. Podia sentir o peso daquele olhar, frio e faminto. O lampião tremeu na minha mão. A chama quase apagou, depois voltou mais forte, iluminando um pouco mais. E quando a luz voltou, a figura tinha se aproximado. Não andou, simplesmente estava mais perto, a 3 metros de mim. Meu corpo inteiro travou, cada músculo virou pedra. Tentei gritar, chamar minha tia, mas minha garganta não produzia som. Só um gemido baixo, estrangulado. A figura permanecia imóvel, alta, muito alta. Os braços longos demais, pendendo ao lado do corpo. A cabeça inclinada num ângulo que não era bem natural. E embora não pudesse ver o rosto, eu sabia. Sabia com cada fibra do meu ser que não era humana. Nunca tinha sido. Então, ouvi meu nome. Não com os ouvidos. Foi diferente. Como se viesse de dentro da minha própria cabeça, reverberando nos meus ossos. Um sussurro que era também um grito, íntimo e invasivo. Vem. E pela primeira vez, senti a vontade de obedecer. Não era uma compulsão violenta. Não era controle mental como nos filmes. Era pior, era uma sedução, uma promessa de respostas, de entendimento, de algo que eu não sabia que estava procurando até aquele momento. Vem ver. Meu pé se moveu. Apenas um passo, pequeno, hesitante, mas um passo em direção àquilo. E então, a porta da casa se abriu com estrondo. Minha tia gritou meu nome. Meu nome de verdade, não aquela imitação viscosa. E o feitiço se quebrou. Não lembro de ter largado o balde. Não lembro de ter corrido. Só lembro de estar dentro de casa, trancado, com a respiração cortada e o coração batendo tão forte que doía. Minha tia estava sentada na cozinha, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, os olhos fechados, rezando. Ela não me perguntou nada. Só continuou rezando, as palavras saindo cada vez mais rápido, cada vez mais desesperadas. Fiquei sentado no chão, de costas para a porta, tentando não ouvir o que estava acontecendo lá fora. Mas era impossível. Os sons vinham de todos os lados. Passos circulando a casa, arranhões nas paredes, batidas ritmadas nas janelas, como se testassem cada ponto fraco, e vozes, tantas vozes. Ouvi meu nome mais 2 vezes, em tons diferentes. Ouvi risadas, ouvi choros. Ouvi promessas e ameaças, sussurradas tão perto que parecia que estavam dentro da casa comigo. Em determinado momento, algo bateu na porta com força. A madeira estremeceu. A trave tremeu, mas segurou. Outra batida. E outra. Cada uma mais forte que a anterior. Minha tia continuava rezando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Percebi que ela estava apavorada. Não era só medo, era terror absoluto, primordial. Ela sabia algo que eu não sabia.
Tinha visto algo que eu ainda não tinha visto. As batidas pararam de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, porque não era ausência de som, era presença de espera. Algo lá fora, bem do outro lado da porta, respirando, esperando, sabendo que eventualmente teríamos que sair. Horas se arrastaram. Não sei quantas. O tempo perdia significado naquela escuridão, com aquele terror nos envolvendo. O lampião começou a fraquejar, o óleo acabando. Minha tia se levantou devagar, foi buscar mais óleo. Suas mãos tremiam tanto que derramou metade antes de conseguir reabastecer. Desculpa, disse ela de repente, a voz rouca. Desculpa por te trazer para cá. Eu pensei que se tivesse alguém comigo seria mais fácil. Mas não tenho o direito de colocar outra vida em risco por causa da minha covardia. Covardia? De não ir embora, de ficar nessa terra amaldiçoada. Meu marido queria vender, queria mudar para a cidade. Mas eu insisti em ficar. Disse que era herança de família, que não podia abandonar. E então, ela engoliu seco. Ele saiu uma noite. Disse que ia acabar com isso de uma vez. Entrou no milharal com uma foice e uma lamparina. Eu implorei para ele não ir, mas ele era teimoso. Homem de coragem, ele dizia. E o que aconteceu? Encontrei a lamparina apagada na borda do milharal de manhã. A foice estava cravada no chão. Dele, nem sinal. Procuramos por semanas. Até a polícia veio, trouxe cães. Mas era como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Só que 2 noites depois, eu ouvi a voz dele, chamando do milharal, dizendo que tinha descoberto o segredo que eu precisava ir ver, que era maravilhoso. Um arrepio percorreu minha espinha. E você foi? Quase. Deus me perdoe, quase fui. Cheguei a abrir a porta, mas então percebi uma coisa na voz dele. Estava errada. As palavras eram dele, mas o jeito de falar, o ritmo, era como se alguém estivesse lendo um script sem entender o significado. Bati a porta e nunca mais ouvi aquela voz de novo. Outras vozes sim, mas não a dele. Ficamos em silêncio, absorvendo aquilo. Então perguntei, o que é isso? De verdade? Ela respirou fundo. Minha avó costumava contar uma história. Dizia que antes de aqui ser fazenda, antes de ter milharal, era mata fechada, mata virgem, densa, escura, e no meio dessa mata tinha um lugar onde os escravos fugidos se escondiam. Um quilombo pequeno, uns 15, 20 pessoas. E os capitães do mato encontraram, cercaram, botaram fogo, dizem que ninguém saiu vivo. Homens, mulheres, crianças, todos queimados ou mortos tentando fugir. Ela pausou. Meu bisavô comprou a terra barato depois disso. Ninguém queria, mas ele era homem prático, não acreditava em assombração, derrubou o que restava da mata, plantou milho, e o milho cresceu bonito, forte, melhor que em qualquer outro lugar. Por causa do sangue, murmurei, sentindo náusea. É o que dizem, que a terra bebeu aquele sofrimento, aquele desespero, aquela morte violenta, e que alguma coisa ficou, não fantasmas, algo mais antigo, mais profundo, algo que se alimenta do que foi plantado ali, do medo, da solidão, da escuridão. Olhei para a porta trancada. E por que chama as pessoas? Não sei, talvez porque quer companhia, talvez porque precisa de energia, de vida. Ou talvez, ela hesitou, talvez porque quer mostrar, quer que vejamos o que aconteceu, o que ficou, quer testemunhas. Testemunhas de quê? Mas ela não respondeu, só voltou a rezar. A noite continuou sua marcha lenta e tortuosa. Por volta do que devia ser 4 da manhã, os sons lá fora mudaram. Ficaram mais frenéticos, mais desesperados. Como se o que quer que estivesse ali soubesse que o tempo estava acabando, que o amanhecer estava próximo. Houve uma última investida contra a porta. Algo bateu com tanta força que a madeira rachou. Vi a trave se curvar, as dobradiças gemer. Minha tia gritou, e eu me joguei contra a porta, usando meu peso para reforçar a barricada.
Do outro lado, algo rosnava. Não era som de animal. Era algo impossível de descrever. Como se 1000 vozes tentassem falar ao mesmo tempo, sobrepondo-se numa cacofonia horrível que doía nos ouvidos. E então, tão subitamente quanto começou, parou. O primeiro raio de sol estava rompendo o horizonte. Eu podia ver pela fresta da janela. Uma linha fina de luz dourada cortando a escuridão. O que quer que estivesse lá fora recuou. Ouvi o som se afastando, indo de volta para o milharal. E, finalmente, pela primeira vez em horas, silêncio. Silêncio de verdade. Quando a luz do dia finalmente entrou pela janela, o som parou. Mas a sensação não. Aquela presença ou aquele peso ainda estava lá, só esperando a próxima noite. Saí da fazenda no dia seguinte. Disse para minha tia que tinha arrumado trabalho na cidade. Ela não tentou me convencer a ficar. Só acenou da varanda, com aquele olhar de quem sabe coisas que não diz. Eu tinha empacotado minhas poucas coisas antes do café da manhã. Não esperamos o ônibus da tarde. Minha tia chamou seu Paulino, que veio me buscar de caminhonete. Ele não fez perguntas, apenas assentiu quando ela explicou que eu estava indo embora. Durante a viagem até a cidade, ele quebrou o silêncio apenas uma vez. Você viu? Vi, respondi, a voz fraca. Ele assentiu de novo. Eu vi também, há muito tempo. Por isso nunca fico lá depois que escurece. Por isso tento avisar todo mundo. Mas tem gente que precisa ver com os próprios olhos. Por que ela não sai? Por que minha tia não abandona aquele lugar? Seu Paulino ficou um tempo em silêncio, os olhos fixos na estrada de terra. Porque ela acha que é responsabilidade dela. Que se não tiver ninguém ali, aquilo vai começar a se espalhar, a procurar em outros lugares. Ela se vê como uma guardiã ou uma prisioneira voluntária. Não sei qual é pior. Deixou-me na rodoviária. Dei a ele o pouco dinheiro que tinha, mas ele recusou. Só promete uma coisa, disse. Se alguém te perguntar sobre a fazenda, sobre o que tem lá, você conta a verdade. Não precisa convencer ninguém, só conta, para que saibam. Prometi. A viagem de ônibus de volta para casa durou 6 horas. Passei cada minuto olhando pela janela, vendo a paisagem rural gradualmente dar lugar aos primeiros sinais da cidade. Carros, casas, pessoas, normalidade. Mas mesmo ali, no ônibus cheio, com o sol brilhando lá fora, eu ainda sentia aquele peso, aquela sensação de estar sendo observado, de que algo tinha vindo comigo, grudado na minha pele como óleo. Cheguei em casa à tarde da noite. Meus pais estavam preocupados. Eu tinha ligado apenas uma vez durante todo o tempo na fazenda, e agora voltava meses antes do previsto. Inventei uma desculpa sobre a colheita ter terminado mais cedo, sobre ter ficado doente, sobre sentir falta de casa. Eles acreditaram, ou fingiram acreditar. Naquela primeira noite de volta, não consegui dormir. Meu quarto na cidade, que sempre tinha sido pequeno e apertado, agora parecia cavernoso. Cada sombra parecia se mover, cada som era amplificado. Fiquei deitado no escuro, esperando ouvir o assovio, esperando ver uma figura alta na janela. Mas não veio. Não naquela noite. Isso foi há quase 30 anos. Hoje moro longe, trabalho, pago contas, vivo uma vida comum. Casei, tive filhos, me divorciei. Construí uma carreira mediana num escritório com ar-condicionado e café ruim. Vejo os mesmos rostos todos os dias, reclamo do trânsito, vejo televisão à noite. Uma vida normal, exatamente o que eu queria. Mas tem noites em que acordo no escuro e sinto aquele mesmo silêncio, pesado, vivo, esperando. E quando o vento sopra de um jeito diferente, eu sinto o cheiro de terra molhada e milho verde. Minha tia morreu há 5 anos. Encontraram ela na varanda da casa, sentada na cadeira de balanço, o terço nas mãos. Dizem que foi pacífica, que ela simplesmente dormiu e não acordou. Mas eu me pergunto se ela realmente escolheu ir, ou se finalmente perdeu a batalha que vinha travando há décadas.
Não fui ao funeral. Disse aos meus primos que estava viajando a trabalho, que não podia voltar. A verdade é que não consegui. Não consegui voltar para aquela região, passar por aquela estrada, ver aquele milharal de novo. A fazenda foi vendida. Um primo distante ficou com ela. Disse que ia modernizar, que ia plantar soja em vez de milho. Ouvi dizer que ele durou 3 meses. Vendeu rapidamente por menos da metade do valor e se mudou para o sul. Não deu explicações. Depois disso, a terra ficou abandonada. O milharal cresceu selvagem, sem controle, tomando conta de tudo. A casa desmoronou parcialmente. Dizem que viraram ponto de encontro para adolescentes em busca de emoção, gente que vai lá de dia, tira fotos, faz vídeos para as redes sociais. Mas ninguém fica depois que escurece. Nunca. Eu tenho uma vida, como disse, mas ela é construída sobre mentiras. Mentiras que conto para mim mesmo. Foi só imaginação. Digo quando acordo suado no meio da noite. Eu estava cansado, estressado, jovem demais para lidar com a solidão. Repito quando vejo milharais à beira da estrada e meu estômago se contorce. Mas tem momentos de honestidade. Momentos em que, sozinho no escuro do meu apartamento na cidade, eu admito a verdade. Aquilo era real. É real. E nunca me deixou de verdade. Meu filho mais velho tem 17 anos agora. A mesma idade que eu tinha quando fui para a fazenda. Ele está numa fase rebelde, quer largar a escola, diz que a cidade é sufocante, que quer experiência real. Outro dia ele encontrou fotos antigas na casa da minha mãe e perguntou sobre a fazenda. Parece legal, disse ele, os olhos brilhando com aquela curiosidade juvenil. Tipo autêntico, sabe? Sem toda essa artificialidade da cidade. Senti meu sangue gelar. Não era legal, disse, mais seco que pretendia. Era trabalho duro, isolamento, sem nenhum conforto. Mas você ficou lá, não ficou? Pelo menos tentou. E me arrependo. Ele me olhou surpreso. Raramente sou tão direto, tão honesto. Por quê? Eu podia ter contado. Devia ter contado. Mas como você explica algo assim? Como você diz para o seu filho que existe maldade no mundo, que não tem forma definida, que não pode ser lutada ou vencida, apenas evitada? Como você admite que deixou parte da sua sanidade naquele lugar e que às vezes tem medo de que ela esteja te chamando de volta? Porque alguns lugares não são pra gente, disse finalmente. Não importa o quanto pareçam bonitos ou simples. Tem lugares que pertencem a outras coisas. Ele riu, pensando que eu estava sendo dramático, e deixei por isso mesmo. É melhor que ache que sou exagerado do que saber a verdade. A gente se acostuma a dizer que o passado fica para trás, mas tem coisas que não ficam. Elas só esperam. Tem dias que são piores. Geralmente quando estou estressado, quando durmo mal, quando a vida aperta. Nesses dias, o chamado fica mais forte. Não é um som, não é uma voz, é uma atração. Uma vontade inexplicável de pegar a estrada, dirigir até lá, estacionar na frente daquela casa desmoronada e caminhar para dentro do milharal. Só para ver, só para entender, só para finalmente saber o que está lá, o que quer. Por que me escolheu? Nesses momentos, eu entendo minha tia. Entendo por que ela ficou. Porque, no fundo, depois que você ouve aquele chamado, depois que você sente aquela presença, você nunca fica realmente livre. Uma parte de você sempre fica lá, presa entre as fileiras de milho, esperando no escuro. E às vezes, em noites particularmente difíceis, eu me pergunto, e se eu tivesse ido? Naquela última noite, quando a figura estava ali na minha frente, quando ouvi meu nome sendo chamado, e se eu tivesse dado mais um passo? E se eu tivesse entrado no milharal? Será que ainda estaria lá? Será que me tornaria parte daquilo, mais uma voz chamando na escuridão? Ou será que teria encontrado algo? Alguma resposta, algum significado, alguma verdade que justificasse todo aquele terror? Não sei. E a parte mais perturbadora é que uma pequena, minúscula parte de mim ainda quer descobrir.
Escrever isso tudo ajuda, colocar no papel, tornar concreto, compartilhar o peso. Meu terapeuta acha que é bom, diz que estou processando trauma. Ele não acredita que foi real, claro. Acha que foi uma espécie de surto psicótico trazido por estresse e isolamento. Prescreveu remédios. Eu tomo os remédios. Eles ajudam com o sono, com a ansiedade, mas não apagam as memórias. Não explicam por que, às vezes, quando passo por milharais, eu vejo movimentos que não deveriam estar lá. Sombras que se deslocam contra o vento. Não explicam por que, certa vez, parado num acostamento no interior paulista, fazendo xixi atrás do carro durante uma viagem, eu ouvi claramente meu nome sendo assobiado do milharal próximo. Ou porque voltei correndo para o carro, tranquei as portas e dirigi por 2 horas sem parar, suando frio o tempo todo. Tem coisas que remédio não cura. Tem coisas que terapia não explica. Às vezes eu entro em fóruns online, sites de mistérios não resolvidos, grupos sobre o paranormal, procuro histórias parecidas e encontro, mais do que gostaria. Fazendas abandonadas no interior onde ninguém fica à noite, milharais onde trabalhadores se recusam a entrar. Desaparecimentos inexplicados em áreas rurais. Será que são todos conectados? Será que é o mesmo o que quer que seja? Ou será que existem vários espalhados por aí, cada um guardando seu pedaço de terra amaldiçoada? Não tenho respostas. Só tenho minhas memórias, meu medo e essa atração persistente que não passa. E às vezes, em noites particularmente difíceis, eu me pego no carro, dirigindo. Não decido conscientemente. Simplesmente acordo do meu devaneio e estou na estrada, seguindo na direção daquela fazenda. Nunca chego lá. Sempre acordo a tempo. Paro o carro. Viro. Mas cada vez fico mais perto. E sei que um dia, talvez, não vou conseguir virar. Porque a verdade é esta. Aquilo que está no milharal não me esqueceu. Está esperando. Sempre esteve esperando. E eu sei, com uma certeza que congela meu sangue, que nossa história não terminou naquela última noite. Foi apenas interrompida. Hoje é sexta-feira. Estou no meu apartamento sozinho. Meus filhos estão com a mãe deles. Não tenho compromissos neste fim de semana. E tem 3 dias que não durmo direito. 3 dias que ouço aquele assovio sempre que tudo fica quieto. As chaves do carro estão na mesa ao meu lado. São 11 da noite. 3 horas de estrada. Chegaria lá de madrugada, quando o milharal está mais vivo. Eu não vou. Claro que não vou. Mas enquanto escrevo isso, enquanto tento me convencer, eu sinto aquele cheiro de terra molhada, aquele silêncio pesado. E quando ouço a voz, meu nome, sussurrado, íntimo, prometendo finalmente me mostrar o que esteve escondido todos esses anos, eu sei a verdade. Não é questão de se eu vou voltar, é questão de quando. E às vezes, quando tudo está muito quieto, eu ainda ouço meu nome sendo chamado de longe. E sei que um dia vou querer responder. Vou precisar responder, porque a gente não escolhe essas coisas. Elas escolhem a gente. E uma vez escolhido, você carrega isso para sempre. Na pele, nos ossos, na alma. Uma marca invisível que diz: este aqui é meu, sempre foi e vai voltar para casa. Só espero que quando esse dia chegar, e vai chegar, eu sei que vai, alguém encontre estas palavras, que entendam o que aconteceu, que saibam que eu não fui por vontade própria, ou pelo menos não pela parte de mim que ainda é humana. O resto já pertence ao milharal, já pertence ao silêncio que espera.